Fala pessoal, nessa aula eu vou estar mostrando aqui para vocês como a gente está criando um questionário baseado nas questões que a gente possui dentro do banco de questões. Então, não necessariamente a gente precisa ficar criando questionários para a gente poder adicionar questões dentro do nosso Moodle. A gente pode criar um curso, inclusive, e a gente encher esse curso de questões. Por exemplo, a gente poderia fazer um simuladão, né, de pré-vestibular, pegando aquelas questões de vários vestibulares do Brasil e adicionando a um bancão de questão, organizando elas por categoria. Então, com o Moodle a gente consegue fazer um repositório de questões aí, tanto para concurso, como para vestibular, como para escola, faculdade, bem interessante. Aqui eu já estou dentro do meu primeiro curso aqui, né, que é o curso aqui dos filmes do Quentin Tarantino. E aqui, para a gente poder acessar o banco de questões, a gente vem aqui no nosso menuzinho de engrenagem e a gente vai clicar aqui em Mais. Então, clicando em Mais aqui, ele vai abrir para mim a parte de administração do curso. E aí, olha só, aqui embaixo, então, eu tenho o meu banco de questões. Aqui dentro do banco de questões, né, eu vou poder, então, criar, aqui já tem algumas questões que eu fui criando no questionário, né? Então as questões que eu vou criando dentro do questionário, elas já vão populando o meu banco de questões, né? Mas aqui eu posso criar categorias, inclusive, exportar as questões, né, que eu estiver criando, para poder estar reutilizando, levando para um outro ambiente Moodle. Aqui eu posso criar categorias para eu poder ir organizando as minhas questões. E aqui, à medida que eu vou criando aqui pelo botão criar nova questão, eu consigo ir adicionando novas questões a esse banco. Marcelo, mas aí depois de criar então essas novas questões, como é que a gente pode fazer para utilizá-las dentro de um questionário? Então, eu vou mostrar para você. Então, vamos criar aqui, né, vamos criar aqui acima do Pulp Fiction. Então vamos criar um questionário aqui para o Pulp Fiction. Então aqui no Pulp Fiction eu vou adicionar então uma atividade e vou selecionar um questionário. Então vou colocar aqui questionário Pulp Fiction. Vou expandir tudo aqui, né, só para a gente poder ver se tem alguma coisa. Colocar a nota para aprovação, que ela é obrigatória. Né? E vou então salvar aqui. Salvar e mostrar. Então, no momento em que eu salvei e mostrei, eu sou direcionado aqui para essa tela de editar o questionário. E aí eu vou vir aqui então em editar questionário. Então, como eu tinha mostrado para vocês antes, né, a gente vinha aqui, sempre gosto de marcar esse misturar as questões, a gente vinha adicionar uma nova questão e com isso ele abria uma janelinha aqui para a gente poder adicionar essas questões novas. Né? Agora, como eu já tenho as questões cadastradas, eu vou poder reutilizá-las. E como é que eu faço isso? Nessas duas opções aqui, tanto nessa aqui do banco de questões, como uma questão aleatória. Uma questão aleatória eu vou deixar para mostrar para vocês no momento em que eu vou mostrar para vocês como é que se cria uma prova com questões tipo A e tipo B. Então, questões aleatórias, a gente vai selecionar uma categoria de questões, né, entre várias questões, e ele vai escolher ali questões aleatórias entre aquelas questões ali que a gente selecionar. Então, dando essa explicação bem básica, depois eu vou entrar mais nesse detalhe, vamos aqui em do banco de questões. Então, no momento em que eu venho aqui no do banco de questões, olha só, ele mostra aqui para mim todas as questões que eu tenho, né, e aí eu posso fazer uma filtragem aqui, né, por categoria, para eu poder pegar as questões, e aqui ele mostra para a gente aqui uma prévia, né, dessa questão aqui. Então, arraste e solte as partes de um animal sobre seus respectivos lugares. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, né, a visualização completa da questão. E aí eu posso adicionar uma ou mais questões aqui. Olha só, peguei aqui e vou adicionar as perguntas selecionadas ao questionário. Adicionei aqui e aí, olha só, aqui eu já tenho então essas questões. Vou mostrar bem rapidamente para vocês as questões aleatórias, né, para não ficar essa coisa assim, esse nó sem ponto, né, ou ponto sem nó, não sei. Olha só, adicionar uma questão aleatória. Então aqui na questão aleatória, né, no momento em que eu abro ele vai abrir essa janela para mim e eu tenho aqui as categorias, né, que eu posso selecionar e aqui eu posso escolher a quantidade de questões aleatórias que eu desejo adicionar. Então aqui eu tenho as questões dessa categoria, né, que eu criei e aqui eu posso adicionar quantas questões aleatórias eu quiser.
E o que vai acontecer, Marcelo, se eu adicionar, por exemplo, 100 questões aleatórias, né, e a minha categoria ela só tiver 10, 12 questões? Ele vai repetir as questões. Né? Então, o ideal é que a gente coloque um quantitativo que seja inferior à quantidade total de questões daquela categoria. Então, se eu adicionar 4 aqui, por exemplo, olha só, eu posso pegar aqui também, ó, incluir também questões das subcategorias, né? Então ele vai pegar aqui toda essa árvore que tiver aqui embaixo do padrão para MPC e vai incluir. E aí, olha só, vou avançar aqui, então, adicionar questões aleatórias. Adicionei, e aí ele coloca dessa forma aqui, ó, aleatório, padrão MPC, né, e subcategorias. Então aqui ele está falando que é aleatório e está falando a categoria de onde ele vai buscar, e aqui e subcategorias, porque a gente selecionou as subcategorias. E aí, deixa eu até mostrar mais uma coisa aqui para vocês, né, pessoal, porque a aula está bem curtinha, está bem ligeira, para a gente poder começar a fechar essa parte dos questionários. A gente consegue, além daquele recurso que a gente tem no momento que a gente está criando o questionário, para a gente poder colocar quantas questões por página, a gente consegue definir isso por essa janela também, através desses iconezinhos aqui. Então, olha só, se eu clicar aqui, nesse iconezinho aqui, ele vai juntar essas duas questões em uma página só. Se eu clicar nesse aqui e nesse, ele vai juntar essas 3 questões. Aqui eu posso ainda mover as questões aqui de cima para baixo, de baixo para cima, né? Posso, olha só, arrastar elas de uma categoria para outra e ele vai reorganizando aqui. Então ele tem esse recurso drag and drop aqui que é bem interessante para a gente poder utilizar, né? E uma pergunta que o pessoal às vezes tem uma dificuldade. Como é que a gente faz para mudar uma nota aqui e colocar decimais? Olha só, se eu colocar 1,5 aqui, ele não vai aceitar. E der o Enter, ele não vai aceitar. Nessa região aqui, o Moodle ele só aceita quando eu coloco com um ponto. Então, olha só, 1,5. Agora sim, ele aceitou. Então, toda vez que a gente for colocar um decimal, a gente coloca ele com um ponto. E aí é importante também que a gente faça o nosso total das avaliações aqui, ele bater com a nossa nota máxima que está aqui em cima. Então, olha só, aqui eu vou botar então mais 3 pontos aqui, e aqui agora ele ficou com 10,5. Então, eu vou colocar apenas um aqui, para ele poder fazer essa pontuação aqui, bater certinho. Porque se você não fizer essa pontuação bater, vai correr o risco do seu aluno gabaritar a prova, por exemplo, e ele não atingir a nota mínima para poder passar. Né? E aí você vai ter que depois corrigir tudo isso. Então, recomendo que vocês façam assim. Ok, pessoal? Então, essa foi uma aula onde a gente começou vendo como criar um banco de questões, passamos pelas questões aleatórias e fechamos aqui, demonstrando aqui como alterar as notas aqui, né, referentes a cada questão para o nosso questionário.